Você sabia que dirigir um carro sujo pode ser considerado crime? Qual foi a primeira multa e acidente de trânsito da história? Quantos carros são produzidos por ano no mundo? Por que a potência do motor é medida em cavalos? Além disso, você sabia que existe um carro lança-chamas e que a NASCAR foi criada por causa da lei seca? Eu me chamo Laiane Lima e no vídeo de hoje trouxemos 15 curiosidades sobre o mundo automotivo que pouca gente conhece. Se você quer saber a resposta para essas e outras curiosidades, nos acompanhe até o final. Por gentileza, diretor, roda a vinheta! Desde o final do século XIX, o automóvel tem sido uma fonte de fascínio e um meio para inovação, movimento e desenvolvimento social. Poucas indústrias tiveram impacto tão grande na sociedade quanto a indústria automobilística. Por isso, separamos alguns fatos informativos, curiosos e até provocativos para tentar capturar o alcance desse impacto em nossa sociedade de forma simples e divertida. Então, sem delongas, vamos ao fato curioso número 1. Dirigir um carro sujo pode ser considerado crime. Calma, minha gente, ainda não é aqui no Brasil. Mas isso é verdade. Os dois países que multam os motoristas por dirigirem carros sujos são Rússia e Romênia. Quem decide se o carro está sujo o suficiente para ser autuado é o próprio guarda de trânsito. Na Rússia, por exemplo, se todo o carro estiver limpo e os faróis parcialmente sujos ou as placas estiverem acidentalmente manchadas de lama, é muito provável que haja multa ou privação de licença por um período de 1 ou 2 meses. Por via das dúvidas, a dica é sempre dar aquela lavadinha antes de sair de casa. Com certeza sai mais barato do que a multa de 5.000 rublos, que equivale a R$ 385 na cotação atual. O carro mais rodado do mundo. O carro mais rodado do mundo é um Volvo P1800S de 1966, que registrou quase 5 milhões de quilômetros percorridos em 2013. Isso equivale a mais de 120 voltas em torno da Terra ou a 6 viagens de ida e volta para a Lua. A primeira multa de trânsito. A primeira multa automotiva registrada no mundo foi na Inglaterra em 1896. Dirigindo seu Arnold Benz, Walter Arnold superou o limite da velocidade de 3,2 km por hora em 4 vezes, atingindo a incrível marca de 12,8 km por hora. Ele teve que desembolsar 12 centavos de libra pela infração e, detalhe, um morador de Londres foi pego por um policial de bicicleta. Pode? A multa mais cara já registrada. A multa mais cara do mundo foi aplicada na Suíça em 2010 para um sueco de 37 anos que dirigia seu Mercedes AMG SLS a 290 km por hora, onde o limite era 120 km por hora. Como a Suíça aplica multas de acordo com o patrimônio do infrator, o valor da punição foi de 1,8 milhão de francos suíços. Isso representa mais de 6,45 milhões de reais na cotação atual. Ah, e por falar em multa mais cara, engana-se quem pensa que a multa de trânsito mais cara aqui no Brasil é por dirigir alcoolizado. Segundo o artigo 253 do Código de Trânsito Brasileiro, organizar a interrupção da circulação da via sem autorização gera uma multa na quantia de R$ 17.608,20 e suspensão da CNH, quase o preço de um carro. Então, quem pensar em fazer ou organizar alguma manifestação sem autorização prévia pode correr o risco de desembolsar uma pequena fortuna. O primeiro carro produzido no Brasil. O primeiro carro fabricado em série em nosso território foi no ano de 1956 em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Era o modelo Home Zeta, produzido pelas indústrias Home, famosa pela produção de tratores. O Home Zeta era um veículo pequeno que tinha capacidade para transportar 2 adultos e uma criança, atingia até 85 km por hora e fazia 25 km com 1 litro de gasolina. Ao longo de 5 anos de sua produção, foram fabricadas cerca de 3.000 unidades. Cinto de segurança, uma invenção sem patente. O cinto de segurança de 3 pontos foi projetado pelo engenheiro sueco da Volvo, Niels Bohlin, em 1956. Seu design em forma de Y foi pensado para distribuir a energia de um corpo em movimento durante um acidente.
A Volvo, detentora dos direitos do equipamento, abriu mão da patente do invento para que qualquer montadora de todo o mundo pudesse usar o projeto. Para eles, o invento era tão importante que teria mais valor salvando vidas do que apenas obtendo lucro. Quantos carros são produzidos por ano no mundo? Atualmente, 1 bilhão de carros estão em uso em todo o mundo. Em comparação com a população mundial, dá um carro para cada 7 pessoas na Terra. A China é o maior fabricante e o Brasil está na 9ª posição no ranking. Aproximadamente 2,5% dos automóveis produzidos no mundo são fabricados aqui no país. Segundo os dados da Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores, só em 2020, cerca de 78 milhões de carros de passeios foram produzidos no mundo. O número de carros tem aumentado e a previsão é que existirão pelo menos 2 bilhões em todo o mundo até 2030. Pessoal, uma pausa só para pedir seu like. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Agora voltemos. Curiosidade de número 8. O carro mais caro do mundo. Atualmente, o carro mais caro do mundo é a Bugatti La Voiture Noire, comprado por 11 milhões de euros, quase 69 milhões de reais. Uma revisão comum de um carro da marca chega a 21 mil dólares. Isso representa mais de 116 mil reais, enquanto um jogo de pneus chega a quase a 40 mil dólares, ou seja, 221 mil reais. O primeiro acidente de carro. O primeiro acidente automobilístico fatal da história aconteceu em 1869, quando a cientista irlandesa Mary Ward dirigia seu veículo movido a vapor. Durante uma curva, ela caiu do assento e a roda passou por cima de seu pescoço, matando-a instantaneamente. Agora, o primeiro acidente envolvendo um automóvel a gasolina foi em 1891 em Ohio, Estados Unidos. O engenheiro James Lambert dirigiu uma de suas invenções quando atingiu a raiz de uma árvore projetada na via, fazendo com que perdesse o controle do veículo e batesse em uma cerca. Ele estava acompanhado de seu amigo. Os 2 homens sofreram ferimentos superficiais. Isso levou ao desenvolvimento de melhores equipamentos de segurança para os motoristas. Já no Brasil, o primeiro acidente automobilístico foi com o poeta Olávio Bilac, o autor do Hino à Bandeira. O dono da primeira carteira de motorista do mundo foi uma motorista feminina. Os primeiros testes de direção de automóveis e a emissão da carteira de motorista mais antiga do mundo tiveram origem na França. Beta Benz, esposa de Carl Benz, o inventor do primeiro carro a gasolina, foi a primeira testadora de carros e motorista habilitada do mundo. No ano de 1888, ela dirigiu o primeiro carro inventado por Carl Benz, o Benz I, e adquiriu a primeira carteira de habilitação do mundo 4 anos depois. Cheirinho de carro novo. Nada melhor do que um cheirinho de carro novo, certo? Mas você sabia que esse aroma é criado artificialmente pelos osmólogos da indústria? Para evitar os odores de vapores que podem ser tóxicos aos usuários, eles avaliam os cheiros de todos os materiais que compõem o interior do veículo, como plásticos, espumas, tecidos, colas e solventes, e desenvolvem esse cheirinho característico que conhecemos. Esse odor é resultado da combinação de 50 compostos orgânicos voláteis. O carro mais barato do mundo. Atualmente, o carro mais barato do mundo é o Tata Nano, produzido e comercializado na Índia. Com versões a partir de 3.200 dólares americanos, cerca de 17.600 reais. Todas as versões do Tata Nano trazem o mesmo motor de 600 cilindradas com 38 cavalos de potência, atingindo no máximo 105 km por hora. É um mini carro e mesmo não tendo o visual mais agradável do mundo, os usuários afirmam que cumpre bem o seu papel. O consumo médio de gasolina é de 24,5 km por litro. E por incrível que possa parecer, o carro mais barato do mundo tem espaço para 4 passageiros e um porta-malas com capacidade de 112 litros nas versões de câmbio manual e 95 nas versões de topo de linha. O Tata Nano chegou a ser descontinuado em 2017 por alguns meses, havendo rumores de que o carro havia sido um grande fracasso. No entanto, na linha 2021, a Tata traz um carro com componentes e design que condiz com seu preço. Se essa opção chegasse ao Brasil, você compraria o carro mais barato do mundo? Porque a potência do motor é medida em cavalos?
O inventor dessa medida foi um engenheiro que criava motores a vapor no século XVIII, o escocês James Watt. Para conseguir vender esses motores, ele precisava de uma maneira prática para demonstrar a potência das máquinas. Então, ele teve a brilhante ideia de comparar a potência do motor com a dos cavalos. Assim, ele passou a dizer que tal motor desempenhava a força de 20, 80 ou 100 cavalos. Essa forma de explicar tornou uma unidade de medida que se perpetuou nos séculos seguintes com a sigla HP, que significa horsepower, potência de cavalo. No Brasil, a medida cavalo-vapor, CV, significa o trabalho realizado para levantar 75 kg a 1 metro de altura em 1 segundo. O carro lança-chamas. Não é o carro do James Bond, é um carro real e foi fabricado pela BMW na África do Sul. O BMW Blaster, de 1998, ofereceu uma opção de lança-chamas para seus proprietários. Na década de 90, os roubos de carros haviam aumentado na África do Sul e a solução que a BMW desenvolveu para os usuários se sentirem mais seguros foi exatamente essa que parece até ficção científica. Um carro que tinha instalado em suas portas laterais um lança-chama alimentado por um gás de petróleo liquefeito. Se o motorista se sentisse ameaçado, ele poderia acionar um botão para disparar as chamas do veículo contra o intruso. Apenas algumas centenas da BMW Blaster foram vendidas entre 1998 e 2001. Por causa dos altos preços do Blaster, poucos motoristas optaram por ele. Você sabia que a NASCAR foi criada por causa da lei seca? Na época da lei seca nos Estados Unidos, os produtores clandestinos tinham que transportar suas bebidas rapidamente sem levantar suspeitas. Então, cada destilaria usava corredores para contrabandear suas bebidas em toda a região. Por fora, os carros pareciam normais o suficientes para evitar a atenção, mas por dentro, tanto a mecânica e os motoristas estavam longe de ser comuns. A partir da década de 1930, quando a lei seca terminou, a demanda por álcool contrabandeado diminuiu e os corredores se viram com carros turbinados, mas sem trabalho. Então, um desses corredores, chamado Big Bill France, se reuniu com outros pilotos e padronizaram algumas regras de corrida. Assim, a Associação Nacional de Corridas Automotivas de Stock Car surgiu. Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham se divertido com essas curiosidades sobre o mundo automotivo que separamos para vocês. Se você gostou de nosso vídeo, deixa seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho. Aproveite e deixe seu comentário com mais sugestões, iremos amar recebê-los. Um abraço, obrigada e até a próxima!